Irmãos, nós temos estudado aí um pouquinho sobre como eleger oficiais. Deixa eu ver aqui qual que é o... Só para pôr aqui já no ponto exato. E aí nós trabalhamos dentro de uma divisão de critérios bíblicos, constitucionais e doutrinários. E nós estamos agora, é o último domingo, né, antes da nossa organização. Então, nós vamos terminar aqui esse último princípio, que é o princípio, como escolher oficiais, os critérios doutrinários. Eu sei que a leitura às vezes é complicada, mas não sei se você observou durante a leitura do histórico que nós reforçamos algumas doutrinas que nós colocamos como fundamentais, né? Dentre elas, há um momento aqui da leitura que eu cito uma série de expressões que talvez você faça, meu Deus, o que é isso? Né? Então nós colocamos assim, para tanto comprometemos-nos em ser uma igreja bíblica, ou seja, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso nós já trabalhamos aqui nos critérios doutrinários. Que seja uma igreja, além de ser bíblica, cadê aqui? Pactual ou aliancista, que foi o que nós trabalhamos a semana passada. O que quer ser uma igreja aliancista ou pactual? Que Deus tem um pacto com a sua igreja e que não faz distinção entre Israel e a igreja. Basicamente é isso, né? Então, a igreja não é o plano B de Deus. A igreja é o povo de Deus desde sempre. E aquilo que aconteceu na igreja do Antigo Testamento é válido para nós hoje, com exceção daquilo que o Novo Testamento, pelo progresso da revelação, mudou. Então, por exemplo, a circuncisão. Nós não aplicamos mais a circuncisão, porque o Novo Testamento diz que agora, no lugar da circuncisão, da aliança da circuncisão, vem o quê? O batismo. Na defesa de Estevão, inclusive, ele fala isso, né? Aliança da circuncisão. E depois, a aplicação, Paulo lá em Gálatas vai falar dessa mudança da circuncisão para o batismo, da mesma forma que a Páscoa foi cumprida e começa a Santa Ceia. Então, com exceção daquilo que o Novo Testamento muda, a gente continua nas mesmas alianças relacionadas ao Antigo Testamento. Então, por isso, uma igreja pactual aliancista. Se somos aliancistas, então nós somos pedobatista. O que é pedobatista? O termo, talvez vou usar aqui só para fazer conexão, né? O termo pedo refere-se à criança, de onde vem também o termo pedofilia, né? Que é uma prática criminosa, filia de amigo, de amor, né? Por isso você tem Filadélfia, né? Filos, amor de irmão. Então, filia refere-se a essa amizade, essa fraternidade. Quando diz, por exemplo, filosofia, né? Filos, amizade, sofia, sabedoria. Então, filosofia, o amante da sabedoria. Então, filos, amigo, então daí o termo pedofilia, né? O amante de criança, crime, nós sabemos. E o pedo, então, refere-se a infante, a crianças. Quando nós usamos esse mesmo termo, pedo, então estamos falando de criança, e batismo, então estamos falando que somos pedobatistas. Nós batizamos crianças. Por quê? Por conta da teologia do pacto, onde Deus promete a Abraão ser o Deus de Abraão e da sua descendência. As crianças de 8 dias de vida tinham que receber a aliança da circuncisão. Nós cremos que, então, agora, sob o Novo Testamento, nós não mais aplicamos a circuncisão, mas aplicamos o sinal dessa aliança, que agora é o que mesmo? O batismo. Então, esse batismo aplica-se às crianças por obediência dos pais a Deus. Aí é para salvação como o batismo católico? Não. O batismo católico é para salvação. O batismo nosso é um sinal de aliança. O batismo nosso não é para salvação. O batismo que era de arrependimento e de remissão de pecados era o batismo de quem mesmo?
de João Batista, que era por imersão, para que apontava essa ideia da lavagem dos pecados. Esse é o batismo de João. Jesus instituiu o seu batismo diferente do batismo de João. Isso fica claro lá em Atos, capítulo 18 e capítulo 19. Apolo, inclusive, que era um pregador eloquente, que era alvo lá da divisão em Corinto, né? Eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Paulo. Apolo, ele pregava a Bíblia, pregava Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador, só que ele só conhecia o batismo de João. E aí Áquila e Priscila, lá em Atos 18, vai ensiná-lo, então, que não, meu amigo, olha, Jesus veio e há um batismo superior, e Jesus, inclusive, sem pecado nenhum, recebeu o batismo de remissão de pecado e de arrependimento no nosso lugar, para que a gente não precise mais receber esse batismo de lavagem, ou esse batismo de imersão, que era de João Batista. Agora nós recebemos um batismo que representa a descida do Espírito Santo sobre a vida do crente. Atos 19 deixa isso claro. Ezequiel 36, veio a promessa que nos dias de Jesus, ele aspergeria sobre nós a água para nos purificar da imundícia e dos nossos ídolos. Está lá em Ezequiel 36. Então, como pedobatistas e aliancistas, nós cremos que a aplicação do batismo é o que Jesus instituiu, e por isso a aspersão é o melhor modo dessa aplicação, porque simboliza visualmente a descida do Espírito Santo sobre nós, uma vez que Jesus já recebeu o batismo de imersão no nosso lugar. Simples assim. Ah, então Jesus foi batizado por imersão, pastor? Foi. Alguns presbiterianos dizem que não, mas foi. Porque o batismo que estava em voga era o batismo de João, que representava a lavagem de pecado. Visualmente tinha que ser por imersão mesmo. Agora, o batismo de Jesus é o mesmo de João? Não, é só você pegar os textos que eu citei aqui. E a aplicação, então, dessa aliança sobre os filhos dos crentes continua dentro dessa teologia do pacto. Por isso que nós batizamos os filhos dos crentes, porque cremos que Deus prometeu ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Gálatas vai dizer que todas as promessas que Deus fez para Abraão repousam sobre a minha vida em Cristo. Abra sua Bíblia lá. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Todo capítulo vai falar isso, mas vamos pegar o finalzinho aqui. A partir do verso 26 é dito assim: pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Sola fides, ok? Porque todos quanto fostes, o quê? Batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Ou seja, o sinal que era aplicado só aos homens no Antigo Testamento, a circuncisão, agora o batismo é aplicado sobre todos. Não importa se o cara é judeu, se ele é gentil. Não importa se é homem, se é mulher, se ele é escravo, se ele é livre. É aquilo que nós falamos, o nosso culto aqui é um culto sem segregação. Nós não temos o culto da criança, o culto do adolescente, o culto do jovem, o culto dos velhos, o culto dos que têm olhos verdes, o culto... Não tem segregação. Não tem segregação daquele, é o culto daquele que tem uma conta bancária com não sei quanto na poupança e aquele que está vendendo o almoço para comer a janta. Não tem. É tudo junto. É um povo só. Ok? Então, no batismo de Cristo, nós nos revestimos de Cristo. Então, não há mais divisão entre judeu e grego, escravo e liberto, homem e mulher. Porque todos vós sois o quê? Um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, ou seja, fomos batizados em Cristo, também sois o quê? Descendentes de quem? De Abraão. E, que mais? E herdeiros, segundo o quê? A promessa. Então, as promessas que Deus deu a Abraão, passam a ser promessas
para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você foi batizado em Cristo Jesus, todas as promessas do Antigo Testamento dado desde Abraão passa a ser agora uma herança sua. Você é herdeiro disso. Lá em Gênesis 17, Deus diz para Abraão que seria o seu Deus e que seria o Deus da sua descendência, que ele deveria aplicar o sinal da aliança sobre os seus descendentes. Obviamente, nós somos uma igreja que cremos no aliancismo, ou na teologia do pacto. Essa promessa dada para Abraão continua em vigor hoje. E é por isso que nós aplicamos o sinal da aliança sobre os filhos dos crentes. E todo crente tem que fazer isso. Porque lá em Gênesis 17, 14, diz que aquele que não faz está sendo passível de ser cortado da comunhão com Deus. Agora, como a circuncisão deu lugar ao batismo que Cristo instituiu, então que sinal que nós vamos aplicar sobre nós e sobre os nossos filhos? O batismo, e não mais a circuncisão. Por isso somos pedobatistas. Aí, alguns vão dizer assim, abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos 16. Pastor, mas a Bíblia diz, lá em Marcos 16, no verso 16, o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Leia aí comigo. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será? A criança consegue crer, pastor? Não. Então como que o senhor vai batizar a criança? Leia o restinho do verso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Se uma criança morre na infância, então o que o texto está dizendo? Pode falar, isso é libertador. Se eu colocar esse texto aqui como dentro do padrão para aqueles que já estão em comunhão com Deus, então significa dizer que se porventura, dentro da grandeza e soberania de Deus, Deus me der um filho, e esse filho morrer, segundo o verso 16, ele não creu, porque ele morreu pequenininho. Então, se ele não creu, o que aconteceu com esse meu filho? Foi condenado. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não. Esse verso, ele não está falando sobre a aplicação do sinal sobre os crentes, mas é no evangelismo. Veja aí um pouco mais do contexto. Verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O contexto do verso 16 está falando da evangelização dos descrentes espalhados pelo mundo. Pessoas que ainda não estão dentro da aliança com Deus. É lógico que esse texto não está falando sobre a aplicação da aliança dos filhos dos crentes. Está falando da evangelização de pessoas. O que vai acontecer? Vamos imaginar que nós vamos para os confins da terra. Né? Nós vamos fazer uma obra missionária, nós vamos lá para Sítio Badam Serer, né? Que é a aldeia vizinha lá que nós plantamos a igreja presbiteriana de Sítio Badam Serer. E aí, então, nós vamos pregar o evangelho para as pessoas que estão lá, para todas as criaturas, crianças, jovens, adolescentes, idosos, todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, dos que creram, se eles têm filhos pequenos, o que se faz com os filhos pequenos deles? Porque eles creram e foram batizados, eles agora fazem parte da herança, ou da promessa dada a Abraão. Então, por conta disso, esses que se converteram têm a responsabilidade diante de Deus de aplicar o sinal sobre os seus filhos pequenos. E aí você batiza os filhos desses que se converteram. Eu não posso usar aqui Marcos 16, e só a parte primeira do verso 16, como ensinamento que só pode ser batizado os que creem, porque aqui ele está falando de adultos que são evangelizados. Ele não está falando de aliança. Eu não posso usar esse texto, porque se eu for usar esse texto para aplicar sobre criança,
então eu vou ter que ser honesto comigo mesmo e dizer que toda criança que morre sem crer, mesmo sendo filho de crente, o que aconteceu com ela? Vai para o inferno, foi condenado. Só que o próprio Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, para os filhos dos judeus, que já estavam debaixo da aliança, ele diz, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Olha, então veja, um texto não pode conflitar com o outro. Jesus diz isso para os filhos dos gregos, para os filhos dos egípcios, para os filhos dos babilônicos? Não. Ele fala isso para os filhos dos judeus. Porque o ministério terreno de Jesus foi entre a ovelha perdida de Israel. Tanto é que quando os gregos vieram falar com Jesus, os discípulos falaram, tem uns gregos aí querendo falar com você. Aí Jesus fala assim, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá para si todas as nações. Eu fico imaginando a cara dos apóstolos aqui, falando que o cara quer conversar com ele, ele falou que quando o Filho do Homem for levantado, vai atrair. O que esse homem está dizendo, gente? Quando a mulher cananeia chega para ele lá e pede lá, né, a cura, não sei o que, ele fala assim, eu não posso dar aos cães, porque era assim que o judeu tratava o gentil, né? Os cães, a comida dos filhos. Aí a mulher fala, mas a gente come as migalhas. Aí Jesus fala, é verdade, você teve fé, então tá bom. Mas o ministério terreno de Jesus foi focado nos judeus, no povo de Israel. Tudo bem? Então quando ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, ele está falando dos filhos dos judeus, que estavam debaixo da herança de Abraão. E que, consequentemente, os meninos já haviam recebido, inclusive o quê? A circuncisão. É o que muita gente se engana, por exemplo, quando fala sobre o ladrão da cruz. O batismo não é importante. Eu estou na igreja, mas eu nunca batizei porque o batismo não é importante. Isso é uma falta de conhecimento terrível. Porque aí você tem que aplicar Marcos 16. Se você for evangelizado e creu e for o quê? Batizado, será salvo. É a somatória do negócio. Mas o ladrão da cruz não foi batizado, morreu na cruz. Quem que era o ladrão da cruz? O espertão, o iluminado. Quem que era o ladrão da cruz? De que etnia que ele era? Ele era romano? Não, o romano ia crucificar romano. Ele era o quê? Judeu. Ele era judeu. Ele era menino ou menina? Era ladrão, era menino. Então, quando ele tinha 8 dias de vida, o que o papai dele fez com ele? Puxa, olha só. Então ele recebeu o sinal da aliança? Recebeu. É que o ladrão da cruz ainda está num contexto do Antigo Testamento. Jesus estava morrendo ali. Jesus vive na transição do Antigo para o Novo. O batismo só foi instituído depois da ressurreição de Jesus. E como que ia batizar o ladrão da cruz se Jesus não tinha nem instituído o batismo dele ainda? Agora, o ladrão da cruz, ele deixou de receber o sinal da aliança? Não. Então, você que fala assim, eu vou na igreja, mas não quis batizar não, porque batismo não é importante. Nem o ladrão da cruz foi batizado? Descarta essa conversinha que é antibíblica. Quem crer e for batizado será salvo. Isso no trato do evangelismo. Você se converteu? Tem filho menor? Sua responsabilidade é aplicar sobre ele o sinal da aliança. Mas ele não crê, pastor. Não, mas não é por ele mesmo, não. É por sua obediência. É assim que Gênesis 17 vai dizer. Por isso nós somos uma igreja pedobatista. Ficou claro isso aqui, irmãos? É lógico que eu resumi o resumo do resumo, hein? Mas ficou claro? Então tá bom. O que mais nós falamos? Além de ser pedobatista, nós falamos que somos cessacionista. Meu Deus do céu, pastor. O senhor também inventa cada termo. O que é cessacionista? Nós estamos dizendo o seguinte. Em relação aos dons espirituais, abra a sua Bíblia. Não, está aqui em Marcos. Mantém em Marcos aqui. Vamos ver. Cessacionista está tratando a respeito de dons. Tá? Então veja aí, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão o quê?
novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, e não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essa promessa do verso 17 e 18 é para todos os crentes, sim ou não? Vamos pensar a possibilidade aqui. Se é para todos os crentes de todas as épocas, então, meu amigo, você tem que expelir de demônio, você tem que falar novas línguas, caso você pegue alguma serpente, ela te pique, não vai acontecer nada contigo. Se você beber veneno, você não vai morrer. E se você colocar a sua mão sobre enfermos, o que vai acontecer sobre os enfermos? Eles poderá ficar curado, diz o texto? Não, ficarão. Então, se esses sinais são para nós hoje, eu pergunto aqui, vamos fazer um teste? Vamos começar do mais fácil, vai. Porque se eu propusesse já tomar veneno aqui agora, todo mundo já ia pular fora, né? Se eu trouxesse aqui uma mamba preta, né, uma black mamba aqui, você levar uma picada dela, também provavelmente ninguém ia querer. Mas então vamos começar aqui do mais fácil. Vamos ali no hospital, tem um monte de enfermo lá, e você vai chegar lá no hospital e você vai impor a mão sobre aquele que está enfermo, e segundo a promessa, o que vai acontecer? Eles ficarão curados, poderão ficar curados. Está dizendo aqui que você vai colocar a mão, dependendo da fé do enfermo, ele vai ficar curado? Não. Aqui é se você colocar a mão sobre o enfermo, ficará curado. Se você for lá e fizer isso, vai acontecer? Não vai acontecer, irmãos. Se o chapeleiro maluco, né, o apóstolo do chapéu grande lá, for lá no hospital, ele vai resolver o problema de todo mundo lá? Não vai. Qualquer outro curandeiro aí, evangélico, que se diz que cura as pessoas, por que não resolveu o problema da pandemia? 600, não sei quantas mil pessoas morreram. Por que não salvou esse povo? A culpa não é do Bolsonaro, irmãos. A culpa é desses pastores neopentecostais que diz que tem cura aí e não curou esse povo, ué. Porque se essa promessa é para nós, a Bíblia é clara. Se colocar a mão sobre enfermos, ficarão curados. Por que esses pastores neopentecostais usaram máscara e passar álcool gel na mão? Se esse negócio aqui é para todo mundo. E outra, se é para todo mundo, por que você não faz isso? Ah, pastor, mas eu falo em língua. Ah, você enrola a língua. Você não sabe nem o que é o dom bíblico sobre o dom de línguas. Hã? Ah, xiribiri canta, alabasteriana, canta, xira, canta. Isso aí qualquer um faz. Até dentro do islamismo eu vi isso. Agora, pastor, isso é para nós hoje ou cessou? Por isso o termo cessacionista. Vamos ver, dá uma olhadinha aqui ainda em Marcos 16 para ficar claro. Jesus está falando com quem aqui? Verso 14. Finalmente apareceu Jesus a quem? Aos 11. Ele está falando com os 11. Ele está falando com todos os que creem nele? Não, ele está falando com os 11. E qual que era o problema aqui dos 11? Verso 11. Estes, os 11, ouvindo que ele vivia e que fora visto por Maria Madalena, o que eles fizeram, os 11? Não acreditaram. Pô, os caras viveram 3 anos com Jesus. Jesus falou que ia morrer e ressuscitar. Aí quando acontece, Maria Madalena falou, eu vi ele ressuscitado. O que eles fazem? Não acreditaram. Verso 12 e 13. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses 2, eles fizeram o quê? Não deram crédito, não acreditaram. Ou seja, eles não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado. Aí o verso 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 que estavam na mesa. E o que Jesus fez com eles? Censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
Jesus ressuscita e chega assim, oi pessoal, nossa, que saudade de vocês. Não, Jesus já chega no meio do peito deles, censurando-lhes a dureza de coração e a incredulidade. Aí então Jesus dá uma dura neles, puxa a orelha deles, e aí fala assim, vai e prega o mundo inteiro, para toda criatura. Quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. E aí veja o verso 17. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Essa é a melhor tradução. Né? Porque os que creem é diferente daqueles dos que crerem. A ideia é simples aqui. Algumas traduções têm traduzido agora como crerem. No grego há as duas possibilidades, mas a melhor tradução é colocar no presente. Por quê? Essa pergunta, ou essa afirmação de Jesus, melhor dizendo, no verso 17, refere-se aos que vão ser evangelizados ou refere-se aos 11? Aos que vão ser evangelizados? Vamos ver aí? Verso 16 de novo, então. Quem crê, ou quem crer? O que está escrito aí? Quem crer. Isso é o quê? Futuro? Presente ou passado? Futuro. Quem crer e for batizado será salvo. Aí o verso 17 diz, estes são os sinais que acompanham os que creem. Por isso essa é a melhor tradução. Se fosse, esses sinais hão de acompanhar os que crerem, apontaria para o futuro. Não é isso, professoras? Me ajude aqui que eu sou péssimo em português. É isso? Então, os que crerem refere-se ao futuro. Mas os que creem refere-se a presente. Quem que não estava dando crédito? Quem que não estava acreditando? Os 11. Eles que não estavam acreditando. Jesus puxa a orelha dele e fala assim, ó, vocês vão pregar o evangelho. E agora o seguinte, quem crê, os que crerem que eu ressuscitei, esses sinais vão te acompanhar. Então essa promessa foi dada para quem? Para os 11. E servia para quê? Verso 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles quem? Os 11, porque os outros nem tinham sido ainda evangelizados. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio do quê? Sinais que se seguiam. Que sinais? O verso 17, olha aí o verso 17. Estes sinais. Então, que sinais que se seguiam à medida que os apóstolos pregavam? Expulsavam demônios, falaram novas línguas, pegaram serpentes, se alguma coisa mortífera beberam, nada lhe fez mal, e impunham as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Isso aconteceu na vida dos apóstolos? Sim. A sombra de Pedro passava e curava as pessoas. Ele não precisava nem pôr a mão mais. Paulo foi picado por uma víbora, uma cobra, todo mundo falou, agora esse homem vai morrer, esse homem deve ser um maior pecador. Porque, olha, não morreu no naufrágio, chegou na ilha, a cobra picou. E aí, eles ficaram esperando ele inchar, e o que aconteceu? Nada. Aí, então, eles falaram, esse cara é um Deus. Aí tentaram adorar a Paulo, então, falou, não, para com isso. Prega o evangelho para eles e a ilha de Malta se converte. Então, esses sinais foram promessas para os apóstolos, durante o início da pregação do evangelho. Estes sinais não foram promessas para nós hoje. Abra a sua Bíblia mais uma vez em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios 12. O verso também é de número 12. 12. Pois o que está escrito aí? Credenciais do apostolado. O que é credencial, irmãos?
É o que me diferencia das outras pessoas, não é assim? Vamos pensar aí numa situação, vai ter jogo aqui na Fonte Luminosa, né? E eu sou da imprensa, tá? Eu trabalho lá no jornal Real Aliança. E aí, como repórter do jornal Real Aliança, eles vão me dar o quê? Uma credencial que me permite entrar, sair sem pagar, entrar lá nos vestiários para fazer as entrevistas com os jogadores, tá? Porque eu tenho a credencial. Tá? Você que não trabalha no Jornal Real, você tem credencial? Não. Você pode entrar e sair a hora que você quiser? Não. Você pode ir lá no vestiário fazer uma entrevista com o jogador? Não. Porque você não tem o quê? Credencial. Então, credencial é o que me diferencia dos demais. Tudo bem? Voltemos para o texto. Paulo diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós. E qual que eram as credenciais do apostolado? Ele diz, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então os sinais, prodígios e poderes miraculosos que aconteciam, era credencial do quê? Ou daqueles que foram enviados diretamente pelo Senhor, que é o caso do diácono Filipe, por exemplo. Né? Mas a credencial de apostolado eram os sinais, prodígios e poderes miraculosos. Todos os crentes tinham sinais, prodígios e poderes miraculosos? Eram todos apóstolos? Não. Só quem tinha os sinais, poderes e prodígios miraculosos? Os apóstolos. Acabou o período apostólico, o que aconteceu com os dons carismáticos que nós chamamos? Cessaram. Porque era credencial de apóstolo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, agora 13. 13, verso 8. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas as profecias, o que vai acontecer com as profecias? Desaparecerão. O que vai haver com o dom de línguas, ou com as línguas? Porque o contexto aqui é de dom de línguas. Cessarão. E o que havendo com conhecimento, com a ciência? Passará. Com o fim do período apostólico, os chamados dons carismáticos terminam. Cessam. Pastor, significa que não acontece mais milagre hoje? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo poder que Deus teve, Ele tem e terá eternamente. Então Deus pode me curar hoje? Sim. A Bíblia, inclusive, incentiva que você, que é sacerdote do Deus Altíssimo, pode orar por uma pessoa, e se for dentro da vontade do Senhor, essa pessoa pode ser curada. Mas o dom de cura é seu? Não, porque se fosse, nós resolveríamos o problema lá do SUS, gente. Ia lá no SUS e acabava com a fila. Se eu tenho o dom de curar, se o dom, porque qual que é a diferença da credencial do apóstolo? Deus deu ao apóstolo o dom de curar. A sombra curava. Pegava o avental de Paulo, a toalhinha de Paulo, levava, punha sobre um enfermo e ele ficava curado. E outra, quem tinha o dom de curar, dependia da fé do outro. Não dependa igual os pastor picareta faz por aí. Não, você só não foi curado porque você não teve fé. Em lugar nenhum a Bíblia diz que precisa da fé. Porque quem tinha o dom de curar, ia lá e curava e pronto, acabou. Imagine Pedro. Pedro ressuscitou quem? Vamos ver. Pedro ressuscitou alguém? Primeiro, vamos responder essa pergunta. Pedro ressuscitou alguém? Sim ou não? Sim. Dorcas. Lembra? A costureira. Lembra ou não? Lembra? Não lembra? Vamos ver se acha aqui, porque eu de cabeça. Agora vamos ver. Atos. Vamos lá para Atos. Vamos ver aqui. Pregação. Pedro vai para Cornélio. Defesa de Pedro. Livro da prisão.
Estou aqui no 9. Isso. Obrigado, Vani. Então, Atos 9, a partir do 32, vai falar aí das curas de Pedro. Então, presta atenção. Ó. Passando Pedro por toda parte, desceu também os santos que habitavam em Lida. Entrou certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, se você tiver fé, Enéas, se você for dizimista, Enéas. É isso que está escrito aí? Não. Está escrito aí: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ainda deu serviço para o cara. Jesus Cristo te cura, levanta e dá um jeito desse quarto aqui que ninguém aguenta esse fedor. É mais ou menos isso. E o que aconteceu? Ele imediatamente se levantou. Se alguém tivesse o dom de cura, como Pedro, chegava ali no hospital ali e falava assim: pessoal, levanta aí. E dá um trato no hospital porque nós estamos sem dinheiro. Pronto. Resolveu o problema da Santa Casa. Tudo bem? Não precisava fazer campanha, não precisava fazer nada disso. Só tirar os doentes de lá que vai sobrar dinheiro. Não tem gasto mais nenhum. Então era assim que acontecia. Verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome esse traduzido que quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. O morto tem fé? É preciso de fé do morto para ele ser ressuscitado. Sabe por que não ressuscita ninguém hoje? Porque o morto não tem fé. Porque se o morto tivesse um pouquinho de fé, ele ressuscitava. Segundo os picaretas contemporâneos. Porque a cura só vai acontecer se você tiver fé. Não é isso que eles ensinam por aí? Mas o dom de cura não precisa de fé de ninguém. Dorcas ou Tabita estava morta, gente. Como que o morto vai ter fé? Não tem. Pedro então olha para ela e fala assim: levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope uns dias e na casa de um curtidor chamado Simão. Então veja, o dom de cura, dom de línguas, os chamados dons carismáticos de revelação, de profecia, são os dons que nós colocamos como credencial de apóstolos. Morreram os apóstolos, o que aconteceu com esses dons? Pastor, o senhor já orou por alguém e Deus curou? Já. Agora, isso faz de mim alguém que tem dom de curar? Não. Eu tenho as minhas dores, gente. Se eu tivesse dom de curar, eu não tinha dor nenhuma. Então, você pode orar por alguém e essa pessoa por quem você orou ser curada? Sim, a Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está alguém enfermo? Chama os presbíteros da igreja. E esses vão orar com ela, vão ungí-la e vai curar. Então Deus pode fazer isso. Agora significa que essa pessoa tem o dom de cura? Não, porque o dom de cura cessou com os apóstolos. Deus continua fazendo milagre hoje? Sim. Deus não muda. Agora ninguém hoje tem os dons que eram credenciais dos apóstolos.
Por isso nós somos uma igreja cessacionista. Nós cremos no poder de Deus, nos milagres de Deus, oramos para isso, cremos que você pode orar as pessoas serem curadas, mas os dons carismáticos já cessaram. Então, pastor, nós vamos ter culto aqui para nós receber o Espírito Santo e falar em línguas? Não. Porque você recebeu o Espírito Santo quando? Quando que a Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo? Quando você caiu no chão, babou e falou em línguas? Não. Quando você creu no Evangelho. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Verso 13. Efésios está falando da eleição, salvação, um monte de coiseira. Aí no verso 13 diz assim: em quem também vós, eu vou ler o final do verso 12, né? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, em Cristo e no próprio evangelho da salvação, o que aconteceu com você? Fostes selados com quem? Com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então, qual que é o momento que o Espírito Santo vem e sela a minha vida? No momento que eu ouço o Evangelho e creio nesse Evangelho. No momento que eu ouço o Evangelho da minha salvação, a palavra da verdade, e creio em Cristo e no Evangelho. Esse momento da minha crença, que eu sei que é a fé que vem do próprio Deus que me dá, é Ele que abre a fé, a porta da fé. No momento que eu creio, o Espírito Santo vem e me sela. Então, todo crente que já passou pelo novo nascimento, já está selado com quem? Com o Espírito Santo. Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz para os discípulos de Apolo, lá em Atos 19. Vai lá comigo, Atos 19, que é um texto que eu citei aqui sobre o batismo de João. Depois você vai ler em casa. Você pode começar lendo aí no capítulo 18, do verso 24 em diante. Mas no capítulo 19, Paulo encontra alguns homens que ele achou que era discípulo. Então veja aí, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, olha a pergunta dele: recebestes porventura o Espírito Santo quando? Quando crestes? Por quê? Porque esse é o padrão, irmãos. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Aí os caras falam assim: nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo fala: mas vocês foram batizados no quê? Ah, nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo fala: rapaz, João trouxe batismo de arrependimento, para que vocês cresçam naquele que vinha depois dele. Aí ele prega sobre Jesus, esses homens crendo em Jesus, recebem o batismo com imposição de mãos, e aí fica manifestado, porque era o período apostólico, o dom de línguas, para mostrar que a autoridade da igreja estava sobre o judeu, e para mostrar para o judeu que Deus estava aceitando os gentios na igreja. Então, a manifestação do selo do Espírito Santo naquele momento apostólico se dava com a oração ou com o falar em línguas. Tudo bem? Agora, que línguas que era essa? Biblicamente falando, eram línguas que os judeus entendiam. Não essa glossolalia que nós temos por aí hoje. Por quê? Porque o gentio... O que é Atos 2? O judeu falando na língua materna dos outros, para os outros entenderem. Tanto é que nós ouvimos eles falar nas nossas línguas maternas. Era o xiribiricanta canta labasteriana? Era o chupa bala house? Não era, meu amigo. Era a língua que eles conheciam. Né? O Rita passa lá para trás, segura com essa malacaia, coisa desse tipo. Não era nada disso. Isso é glossolalia. Já foi provado por A mais B que é o seguinte: são fonemas soltos e puramente soltos, produzidos por um emocionalismo. Veja o que aconteceu
em Samaria. Abra lá, Atos 8. Teve uma perseguição, Filipe, que era um diácono, foi até a cidade de Samaria, verso 5, ó. Filipe desceu à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Por que Filipe operava se ele não era apóstolo? Porque ele era um diácono que foi ordenado e enviado pelo próprio Deus para isso especificamente. Quando você tem uma ordenação direta de Deus, muda. Tanto é que esse mesmo Filipe é o que vai pregar lá para o eunuco. E ele vai batizar, inclusive, o eunuco. Mas porque é o Espírito Santo de Deus que levou Filipe para isso. Era um momento ainda de transição e ainda um momento apostólico. Tudo bem? Então, aí, os sinais que ele pegava. Aí, o que acontece? Verso 14, vamos dar uma pulada aqui, a história de Simão, né? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que o quê? Recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Isso aqui é um momento de transição. Eles já tinham se convertido, recebido o batismo, só que o Espírito Santo ainda não havia sido manifestado sobre a vida deles. Por quê? Porque não tinha os apóstolos aqui ainda. Quando os apóstolos vêm, eles oraram, e o que acontece? Verso 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes quem? O Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, tal, também quis receber, mas Pedro disse que ele não tinha parte nisso, estava lá. Agora, se você for ler o caso de Samaria, é registrado que eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas? Não. Por quê? Que os samaritanos recebem o Espírito Santo e não falam em línguas? Porque qual que era o idioma dos samaritanos? O mesmo dos judeus. Quando você vai para Atos 9, e Ananias, que também não era apóstolo, mas foi ordenado por Deus para ir lá orar e batizar Paulo, para colocar a mão sobre Paulo, nós temos o registro em Atos 9 da conversão de Paulo e ele fica cheio do Espírito Santo. Existe o registro de que Paulo falou em línguas? Por que Paulo não falou em línguas? Porque Ananias e Paulo falavam o mesmo idioma. Era a mesma nacionalidade. E nacionalidade. Agora veja no caso de Pedro com Cornélio, que já era romano. Veja o que diz aí. Verso 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava essas coisas, ou seja, Pedro está pregando, não teve aquela assim, quem quer receber o Espírito Santo vem aqui. Não tem isso, irmão. Pedro está pregando. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da onde? O que significa isso? Fiéis que eram da circuncisão. Era quem esse povo aqui? Judeu. Quem era da circuncisão eram os judeus. Os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E por que eles se admiraram? Verso 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Por que os da circuncisão ficaram admirados de ver os gentios falando em línguas, engrandecendo o nome de Deus? Porque esses gentios estavam falando numa língua, ou na língua que o judeu compreendia. Porque senão como que ele ia saber que está engrandecendo o nome de Deus? Quando eu fico aqui para você, como você sabe o que eu estou falando? Aí você fala, está engrandecendo o nome de Deus. E às vezes eu estou falando que o ralador rala, o ralador rala. E pronto, acabou. Você só vai saber se eu estou engrandecendo o nome de Deus se eu falar no seu idioma. Sim ou não? Por que os fiéis da circuncisão ficaram admirados em ver os gentios que eram
romanos, falando em hebraico, falando em aramaico, engrandecendo o nome de Deus, porque eles conheciam o idioma. Com o passar do tempo, isso certo. Porque servia, como nós vimos lá em Marcos 16, 20, para comprovar a palavra que estava sendo pregada. Depois que o cristianismo foi instituído, irmãos, aí isso acabou. Você quer saber hoje se uma pessoa recebeu o Espírito Santo? É fácil. Você vai ver a mudança de vida dela. É assim que você sabe se alguém recebeu o Espírito Santo ou não. Mentir não mente mais, roubar não rouba mais, beber não bebe mais, em vez de embriagar com vinho, se enche do Espírito. Ou seja, a mudança de vida. Era um tranqueiro, agora não é mais. Então, por isso, nós cremos, por todos esses aparatos aqui bíblicos, que os dons carismáticos cessaram com o período apostólico. Por isso, nós somos uma igreja cessacionista. Tudo bem? Sei que o nosso tempo já foi, mas deixa eu pelo menos falar mais algo aqui. Então, uma igreja bíblica, aliancista, pedobatista, cessacionista, e fiz questão de colocar aqui, isso aqui foi aprovado já pela mesa, né? Como amilenista. Por que amilenista? Pastor, a questão escatológica não foi defendida pela Reforma Protestante. Não foi mesmo. Calvino nem fez comentários sobre Apocalipse, que ele achava nem Apocalipse nem Cantares, porque ele sabia que havia uma relação entre os dois e achou muito difícil. E mesmo porque, meu amigo, tudo que ele fez, já fez demais, né? Tá bom. Então, por isso que a Reforma Protestante nunca tratou da questão escatológica. Mas hoje se faz necessário se posicionar escatologicamente. Primeiro, porque se eu sou pactual, aliancista, então eu não posso aceitar nenhuma doutrina escatológica pré-milenista, que é dispensacionalista. Porque eu já sou aliancista, sou pactual. Eu creio que Deus tem um pacto desde sempre conosco, não por dispensação. Deus não trata a salvação das pessoas de modo diferente. Só existe salvação em Cristo Jesus e ponto, acabou. O povo do Antigo Testamento era salvo porque cria que o Messias viria. Eles não foram salvos pelos holocaustos que prestaram. Tanto é que no próprio Antigo Testamento Deus diz, olha, eu não quero holocausto, eu quero vida, eu quero misericórdia. Então, já que é incompatível, então só existe uma linha escatológica para nós, que Cristo já reina hoje, que a volta dele vai ser visível, que nós já estamos vivendo o milênio, o chamado milênio realizado, como sacerdotes de Deus e de Cristo e embaixadores do seu nome, para governar no seu nome agora. Que nós passaremos pela grande tribulação, se estivermos vivos, obviamente, e quando Jesus retornar, é o definitivo, não é para instalar mais um reino por mais 1000 anos. Não, não. Nós já estamos perto do fim. Desde a ascensão de Jesus os últimos dias. Quando nós nos posicionamos como amilenistas, nós estamos dizendo que nós cremos que o Apocalipse já está sendo realizado agora. Nós estamos vivendo ele, e é o que estamos estudando quarta-feira. Isso nos diferencia, irmãos, de muitas denominações, e também, infelizmente dizer, mas nos diferencia de várias outras igrejas que se dizem presbiterianas. E é por isso que faz da Igreja Presbiteriana Real Aliança a igreja que ela é, com o diferencial que ela tem e com a missão que ela tem de ensinar a Bíblia desse modo que eu tentei resumir hoje aqui para vocês, para que as pessoas não sejam mais aprisionadas no engano do falso evangelho, ou de uma vida longe do padrão que Deus estabelece para nós. Porque ser membro de igreja não te leva para o céu. Ser chamado de tchutchuquinha do Senhor também não vai mudar nada a sua vida. Eu pus essa semana, né? Domingo passado já foi um sermão daquele. E durante a semana eu ainda pus uma devocional lá que trata que a Bíblia nos confronta. A Bíblia nos confronta, irmãos. Por quê? Porque se Deus não nos confrontar, a gente vai ficar sossegado. Sabe para onde nós vamos? Para longe dele.
O nosso coração, ele quer o pecado, nós gostamos do pecado. É a historinha lá do sapo e do escorpião. A gente fala para o escorpião que nós convertemos, que nós mudamos de vida, que nós não vamos ferroar. Para ele atravessar a gente o lago. Lembra da história? O escorpião chega para o sapo e fala, não, mudei de vida, rapaz. Estou indo na igreja presbiteriana Real Aliança agora. Não, você vai subir nas minhas costas, você vai me ferroar. Não, não vou não, agora eu sou presbítero da igreja agora. Aí o sapo fala, então tá, sobe aí. E o sapo começa, no meio do lago, o que o escorpião faz? Põe todo o seu veneno no sapo. O sapo olha, mas por que você fez isso? É a minha natureza. Você continua, Deus te livrou da condenação do pecado, não do pecado propriamente. Então você tem que lutar realmente, querido. Tem que lutar. E se a palavra não te confrontar, te chamar você de o mais precioso que o ouro de Ofir, você é o centro do universo, coisa desse tipo, você vai para o pecado. Para a gente terminar, dá uma olhadinha lá em Apocalipse capítulo 3. Ai, pastor, viu? Vou te falar, esse pastor chama a gente de miserável. Chama de infeliz. Jesus chamou de filhos do diabo, meu irmão. Jesus olha para os judeus que haviam crido nele e fala, vocês são filhos de Satanás. Veja aí, vamos pegar só um exemplo aqui. Carta de Laodiceia. Verso 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, que é Jesus Cristo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, eu estou rico, estou abastado, eu não preciso de coisa nenhuma, eu não preciso de Deus. E aí o que Jesus diz para eles? E nem sabes que tu és o quê? Infeliz. Jesus chamou a igreja do quê? De infeliz, que a carta é para a igreja que ele está mandando aqui. Nem sabes que tu és infeliz. O que mais? Fica no infeliz só? Não. Sim, você é o que mais? Miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é eufemismo na tradução, viu, irmãos? Você pegar o termo grego aqui, esse infeliz, miserável, aponta para desgraçado. A sua Bíblia está assim? Lê para mim, por favor, então, na sua tradução. Quem que disse isso para a igreja? Jesus. Só que nós queremos, irmãozinho, mel na chupeta, pastor. A vida já é tão difícil, vai ser o inferno, meu amigo. Difícil, vai ser lá. A Bíblia nos confronta, Ele quer que nós vivamos de uma maneira bíblica, correta, sensata, honesta. E para isso eu preciso conhecer bem a doutrina, porque senão eu vou ser enganado. Tudo bem? Perguntas? Dessa forma, então, irmãos, só faltou falar aqui um pouquinho sobre a questão litúrgica, que nós seguimos o princípio regulador do culto, que é simples. Dentro das outras igrejas, como que é o culto? Aquilo que Deus não proíbe na Bíblia, a gente coloca no culto. É assim. Então, pode pôr as moças dançando aqui com véu esvoaçante? Tem algum lugar na Bíblia que diz, não coloqueis as moças de colã com véu esvoaçante? Tem algum lugar na Bíblia que diz isso? Não. Tem algum lugar na Bíblia que diz, coloca aqueles moços de masculinidade duvidosa, de colã, fazendo tal. Tem algum lugar que proíbe isso na Bíblia? Não. Então coloca. Pastor, é o dom dele, ele gosta de ser uma enguia. Então põe lá a enguia lá. Tal. Se a Bíblia não proibiu, coloca.
Esse é o padrão litúrgico das outras igrejas. Qual que é o padrão litúrgico nosso? Só coloca o que Deus determina. A pergunta é diferente. Deus determinou colocar as moças de colã com o véu esvoaçante aqui? Não, então não coloca. Deus determinou colocar o enguia dançando aqui, fazendo uma manobra aqui? Não, então não coloca. Simples assim. Então, nosso padrão ali, pastor, o senhor podia fazer um culto mais dinâmico, não sei quem, né? O senhor podia, sei lá, descer como que é? Tirolesa. Já pensou? O senhor vem lá onde está o Gabriel lá, ó, o senhor põe uma tirolesa aqui, ó. Aí o senhor vem, né? Luzes, vamos pintar de preto, vou fumaça, tal. Se a gente for fazer um show gospel, a gente pode até usar isso, mas no culto, só coloca aquilo que Deus determina. Base bíblica para isso. Levítico capítulo 20. Vai lá. Rapidinho. Ou 10, melhor dizendo. Levítico 10. Levítico 10, verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, ou seja, sacerdotes, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo o quê? Estranho perante a face do Senhor. Aí essa frase aqui é determinante. O que lhes não ordenara. O problema não era nem o incensário nem o fogo, mas é o fato de que Deus não havia ordenado. Então, o princípio do princípio regulador do nosso culto, só coloca aquilo que Deus ordena. Por isso você não vai ver dançarinas aqui. Por isso você não vai ver coisas que você vê aí nessas outras igrejas. Deus ordenou isso? Não. Então, se não ordenou, não pode. Mas Deus não proibiu. Aí que é o diferencial. Tem algum lugar dizendo que você não pode vir pelado na igreja? Daqui uns dias você vai ver uma igreja. Já tem, né? Nos Estados Unidos já tem, né? A igreja que os caras vão tudo pelado. Já viu isso aí? Você pensa, tem lá, a igreja que o povo vai tudo pelado. Mas por que vocês vão pelado? Porque Deus não proibiu na Bíblia. Na Bíblia não está. Diz que a gente tem que vir como criança, inocente. Né? Tem que vir com o coração puro. Tal. Eu venho peladão para a igreja. Olha que coisa linda. Essa não é a questão. A questão é, Deus ordenou isso? Não, Deus não ordenou. Então, muito pelo contrário. Diz que você tem que vir com modéstia, com decência, né? Você tem que vir com reverência. Então é isso que vai ser o padrão do culto dentro da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Ok?